Bem-vindos mais uma vez a esse canal de edificações para a sua vida. Se você caiu aqui nesse vídeo, não saia dele, fique até o final para ouvir o que Deus preparou para você. Tenho certeza que Deus quer falar com você através de mais um salmo. Portanto, abra o seu coração e a sua Bíblia para receber o Salmo 7. Não importa a tradução que você tenha na sua casa, algumas palavras são diferentes umas das outras, mas tudo quer dizer o mesmo sentido. No título desse salmo é: Davi confia em Deus e protesta a sua inocência, certo? Ele cantou esse salmo, cantou essas palavras para responder a um benjamita chamado Cuxi. Vamos ler o salmo? Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra. Livra-me, Senhor, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque os pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. Ó Senhor, tu és o Senhor que julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou as suas armas, e são armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na própria cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor, meu Altíssimo. Esse salmo é muito lindo, né? A gente vê muito clamor, a gente vê muita necessidade, a gente vê também muita justiça de Deus e confiança nisso. Davi fez esse salmo simplesmente para responder às injustiças e acusações de um homem chamado Cuxi. Ele era um benjamita. Não se tem certeza, mas todos os estudos indicam que Cuxi era um dos homens informantes do rei Saul. Ele espalhou mentiras e calúnias para o rei Saul sobre Davi, e uma dessas mentiras era que Davi queria matar o rei Saul. Em 1 Samuel 24, depois de você ler lá, todo Samuel 24, 1 Samuel, confirma isso. Nesse contexto, Davi era um fugitivo procurado. Estava sendo caçado, como se fosse um bicho perigoso. Nos versos 1 e 2 você pode ver isso aí. Ele estava escondido, temendo por sua vida, não por ser totalmente inocente, mas por estar consciente de que nada justificava tamanha perseguição. Davi se encontrava em um campo de batalha literal, e para se proteger desses ataques ele se escondeu. Escondeu para orar e para clamar a Deus por justiça. Nos versos 3 e 4, ele deixa isso assim bem nítido para a gente. Vamos ler? Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, mas antes eu livrei ao que me oprimia sem causa, então persiga o inimigo a minha alma e alcance os pés da minha vida. E sobre a terra reduza a minha vida ao pó. Então ele estava certo de que não precisava de tamanha perseguição, que toda perseguição não justificava aquilo tudo. Ele estava indignado por causa disso, por essa perseguição sem sentido. E ele ora a Deus se justificando. Isso nos lembra também um texto bem interessante que Jesus fala lá em João 18, 23, que diz:
Se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas se eu falei bem, por que me feres? Exatamente isso que Davi faz nos versos 3 e 4. Ele tem essa liberdade e segurança para com Deus, porque ele estava vendo que seus inimigos não estavam sendo justos. É triste, irmão, saber que isso não acontece só com Davi. Quantas pessoas hoje estão sofrendo nas mãos de caluniadores, intolerantes? Você olha o cenário nesses últimos anos e percebe o desamor nas atitudes das pessoas. As pessoas parecem que acordam iradas já. Dormem e acordam iradas, preparadas para se levantar contra o outro. São agressões com palavras e atitudes. A vida não tem mais valor para muitos. É violência no trânsito, no trabalho, na escola, em casa. Nas redes sociais, então, nem se fala. Cada um com seus lobos internos, suas verdades e ideologias destrutivas, que só acrescentam mais fardos sobre suas vidas e na vida dos outros. Acredito que, assim como Davi, você já passou ou esteja passando calúnias e difamações de pessoas que se aproveitam de um deslize ou um pecado seu, que Deus já perdoou, não é? Para afligir a sua alma e dimensionar o seu problema. Como responder a essas agressões? Porque todos os dias nós estamos cercados por leões, e leões de 2 pés, prontos para nos devorar. Uma simples careta já é suficiente, né, para o ser humano se levantar contra o outro dessa forma. Davi estava escandalizado com a atitude de uma pessoa que não era desconhecida dele, não era estranho. A pessoa conhecia Davi. Ele não era um estranho nem para o benjamita Cuxi, muito menos para o rei Saul. Mas Saul decidiu o quê? Decidiu acreditar na mentira. Com base nela, ele perseguia Davi. Como responder a essas agressões? Dizendo hashtag bora ser feliz? Postando nas redes sociais fotos e frases que não condiz com a sua realidade? Compartilhando desabafos? Imagina se Davi fosse responder à altura e colocasse todo o exército dele contra Saul, pagando na mesma moeda. Imagina. Ele teve a oportunidade de matar Saul. Veja lá em 1 Samuel 24, 9 e 10, o que é que Davi fala para Saul. Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos, nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Antes disso, né, no versículo 9, que eu nem li aqui, ele diz, por que dás tu ouvidos, ó Saul, às palavras dos homens que dizem, eis que Davi procura o teu mal? Então, ele completa dizendo, eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos, nesta caverna. E alguns disseram para que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Como seria se todos fossem tratados assim, como ungidos do Senhor, né? Claro, nós entendemos que Deus tem uma obra específica para cada um, mas todos nós somos ungidos de Deus. Não podemos praticar abuso de poder com ninguém. Davi já estava sofrendo as consequências dos seus erros. Não precisava de mais lenha na fogueira, nem de fardos a mais em seus lombos. Seus perseguidores estavam preparados para fazer justiça com as próprias mãos. O que você precisa fazer? É orar, exatamente. Os salmos são aulas de oração. Seja transparente, assim como Davi é com Deus. Ser transparente com ousadia. Deus é sua defesa. Ele é o Deus que se ira todos os dias. Não se justifique mais com ninguém. Porque a vida é uma prestação de contas. Toda mentira volta para o mentiroso, porque mentira tem pernas anãs. Toda violência e agressão retorna para o violento e o agressor. Cada um colherá o fruto das palavras e das ações, porque Deus tudo vê. Os salmos são aulas de oração poderosas. Ore a palavra com poder e ousadia. Desabafe com Deus. Não guarde mágoas e tristezas no seu coração. Abra o seu coração para o Senhor e receba a proteção divina. Não guarde dentro de você, porque é perigoso você explodir e se encontrar como um deles, intolerantes
e agressores, ferindo as pessoas e aumentando fardos mais pesados do que você já tem e fardos a mais na vida deles. Seja ovelha em terra de lobos e luz nas trevas. Faça como Davi. Louve a justiça do Deus Altíssimo, porque Deus está cuidando de você. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Se inscreva nesse canal fazendo parte dessa família de edificadores. Curta esse vídeo para nos ajudar e compartilhe com mais pessoas que precisam dessa palavra. E até o próximo vídeo.